Universidade Aberta desta noite, estamos apresentando pesquisas desenvolvidas a partir do Núcleo de Documentação Histórica, Organização de Acervos e Produção Historiográfica. Continuam com a gente o professor coordenador do projeto, o Tal Golim, e a Jaqueline Allert. Jaqueline, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre esse teu projeto, né, desenvolvido junto com o Núcleo também, desse trabalho todo, do que se percebe, o que se tem, né, da estatuária missioneira. Essas imagens que estavam nas reduções, elas foram levadas até lá ou elas foram produzidas já pelos indígenas? Olha, foi um processo que começou no início do século XVII, em 1610, no que depois acabou sendo conhecido como os 30 povos e no Rio Grande do Sul, de uma maneira específica, os 7 povos. Né? Em 1616, nós já temos os primeiros registros do funcionamento de oficinas nas reduções. Então, vieram algumas imagens da Europa, sim, mas não muitas. Eram poucas. Os padres vinham treinados para trabalhar com estatuário, mesmo com pinturas, que eram muitas também, profusas. As imagens eram extremamente importantes dentro do processo missioneiro, né? Dentro da redução. Elas tinham uma função didática e persuasiva. Né? Elas supriam as necessidades da dificuldade, por exemplo, da comunicação nos primeiros anos, mas depois elas foram tomando outras participações na vida do indígena. Né? Então, a gente começa já a perceber, foi um processo que durou aí quase 150 anos, e a gente começa a perceber que a iconografia, ela, muito além do que estar nas igrejas, né, do que participar desses espaços oficiais de culto, ela passou a estar dentro das casas também. Por isso que essa diferença das duas categorias dessas imagens presentes nas reduções. E nós no Núcleo temos trabalhado principalmente com essas imagens que estavam dentro das casas dos guaranis, dos indígenas, porque existiam outras etnias também nas reduções, embora em menor número. Né? Essas imagens são importantes porque elas representam, essa introdução, essa assimilação, um tipo de assimilação dessa fé católica por parte do indígena. E nelas está expresso, além disso, como eram imagens para uso próprio, está expressa uma autonomia estética muito maior, porque o estilo dos indígenas. Exatamente. Então, assim, nós encontramos cristos crucificados, sempre em pequenas dimensões, que no lugar da coroa de espinhos ele estava usando uma víntia, uma trança de couro que eles usavam, que os indígenas usavam. Os atributos, por exemplo, são da Nossa Senhora da Conceição. Existem muitos atributos que não existem nas miniaturas, que existem nas imagens de grande porte. Então, há uma apropriação simbólica e há uma ressignificação, né, que está vinculada à cultura indígena, mas que está vinculada principalmente ao processo histórico que essa cultura está vivendo. E essa busca de vocês, do Núcleo, já terminou? Vocês já conseguiram terminar esse inventário ou ainda tem muita coisa que buscar? Pelo jeito é longa ainda, é longuíssimo, porque tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser registrada. Cada viagem que se faz se encontra assim, coisas espetaculares, né? O curioso, por exemplo, é que em algumas regiões, exemplo de São Borja, de a costa do Rio Uruguai, e também no Paraguai, essa estatuária é uma estatuária ainda incorporada, ou seja, não tem aquele distanciamento devocional, digamos, da liturgia oficial. Elas fazem parte do cotidiano das casas, das benzedeiras, das rezadeiras, né? Das comunidades mestiças que possuem, digamos, uma herança, né? E uma ideia de pertencimento, de cosmovisão aos antigos indígenas. E essa estatuária toda, Jaqueline, que vocês estão em busca, né? A gente sabe que então elas têm essas características desse estilo do indígena, mas eles tinham alguma influência também da área das artes, que veio da Europa? Também se percebe algumas características específicas dessas influências? Sim, nas reduções em especial, existiram muitas influências de estilos artísticos, né? Principalmente o barroco. O barroco acabou sendo um grande denominador, né, para a estatuária missioneira de uma maneira geral. As miniaturas, que, em relação às imagens de grande porte, são um grande número também, elas são centenas, né, até agora catalogadas, elas não correspondem, né, a esse estilo barroco de Itália, porque elas
incorporam essas tendências mais ligadas à cultura indígena, de frontalismo, de rigidez, dessa falta de movimento, né, característica do barroco, a ornamentação, a imagem representando o movimento. As miniaturas não carregam isso, elas não podem ser denominadas dessa maneira. Então, o barroco é um termo que, a partir da historiografia, das nossas pesquisas em documentação e a partir das análises das imagens, o barroco é um termo que a gente tem questionado muito, né? O próprio termo barroco. Mas as influências estéticas europeias, elas são presentes sempre dentro do espaço tradicional. O que acontece também é que muitas dessas imagens pesquisadas por nós, elas são posteriores à expulsão dos jesuítas, né? Então, são grupos depois que se formaram de artesãos que acabaram trabalhando nas primeiras cidades, né, do Rio Grande do Sul, como em vários tipos de Itália, mas também correspondendo a uma demanda interna de imagens, né, que tem essas características, né, de frontalismo, de rigidez, de simetria. Porque o povoamento, a dispersão dos missioneiros pelo Rio Grande do Sul determinou, de certa forma, também um preenchimento nos espaços desse tipo de cultura e esse tipo de fé, né? Porque o indígena missioneiro, tanto como músico, como artesão, e excepcionais marceneiros em lidar com a madeira, eles vieram a trabalhar, após a expulsão dos jesuítas, nas igrejas que foram se formando pelo Rio Grande do Sul, ou com um papel preponderante, né, ou com um papel secundário, como operário. Então, o que nós estamos acenando já é para a formação de um tipo de estética que está na gênese do Rio Grande do Sul e que tem a contribuição indígena missioneira. Uma contribuição importante não só para as artes, né, mas também para toda a história. Porque a gente está tratando de uma primeira manifestação de arte religiosa popular no Rio Grande do Sul. Tá certo, então. A gente chegou ao fim do programa, não temos como continuar em função do nosso tempo e a gente agradece então a participação da Jaqueline e também agradecemos a participação do professor Taugolin por ter participado aqui do programa Universidade Aberta. O mestrado em História também agradece. Tá certo, então. O programa de hoje termina aqui. Apresentamos para você o projeto Núcleo de Documentação Histórica, Organização de Acervos e Produção Historiográfica. Até a próxima semana.